Então hoje nós vamos estar conversando sobre um texto que é pouco conhecido. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para as irmãs. É possível perder a bênção? Eu acho que sim, porque se você está tão ocupado, você nem vê a bênção, não pensa, não, a bênção passou. Então, você acha que a bênção passa, Arlete? E aí, Marlene? Eu acho que assim, tem pessoa que desanima, larga a mão de tudo, aí as coisas vão piorando, eu acho que é isso. E Deus se arrepende de ter nos abençoado? Não, nunca. Ele é pai. É nós que abandonamos ele, ele está sempre ali. Tá, mas Eu acho. Deus, veja, vou repetir a minha pergunta. Deus arrepende de nos ter abençoado ou de nos ter ungido? Vocês já ouviram a expressão unção? Ungido de Deus. Já ouviram, já? Agora, Deus se arrepende de ter ungido alguém? Não. Não, Arlete? Eu acho que não. E aí, Marlene, o que você acha? Acho que não, ele só unge os que têm fé, os que... E se eu falar... Quer dizer, você é bom, você pratica a bondade, né? Você indo pede uma bênção, acho que aqui nem não vem total, mas vem abrandando devagarzinho. Não, tudo bem, mas Deus, se eu falar para vocês que Deus se arrepende, Eu não acredito não, que ele arrepende. Eu acho assim, né, que nem as pessoas se afastam tanto de Deus, mas ele está sempre procurando aquelas pessoas que estão afastadas. eu posso, eu vou falar para vocês duas coisas. Eu posso perder a bênção de Deus? Pode? Posso. Se você quiser, né? Eu posso perder a unção dada por Deus. E Deus pode se arrepender de ter me ungido para determinado momento. Só que isso depende única e exclusivamente de mim. Tudo Mas bem? Deus não esquece do pecador. Jamais. Ele não esquece do pecador, mas ele, por exemplo, pode fazer a unção passar de mim. Porque Deus, a gente não pode esquecer que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Ele vela sobre a sua palavra para cumprir, Ele não pode voltar atrás da sua palavra. Vamos ver isso? Lá em 1 Samuel, o texto que eu quero ler hoje está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Na verdade, eu vou começar a ler lá no 20. Gente, vocês estão frente ao sol. Vai pegar o olho. Disse assim: Saul disse a Samuel: Eu dei atenção ao que o Senhor disse e levei a cabo a missão pela qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, rei de Ameleque, e destruí completamente Ameleque. O povo, porém, tomou algo de espólio, o melhor das ovelhas e do gado, e o deixou à parte da destruição para sacrificá-lo ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel falou: O Senhor tem tanto prazer em ofertas queimadas e sacrifícios, quanto em obedecer ao que o Senhor diz? Certamente o obedecer é melhor do que sacrifícios, e atender às ordens é melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a teimosia é como crime de idolatria. E como você rejeitou a palavra do Senhor, ele também rejeitou você como rei. Saul disse a Samuel: Eu pequei, violei as ordens do Senhor e também a sua palavra, porque eu estava com medo do povo e dei ouvidos ao que eles diziam. Agora, por favor, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu possa adorar ao Senhor. Samuel, porém, disse a Saul: Não voltarei com você, porque você rejeitou a palavra do Senhor
e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quem mandou Samuel ungir Saul como rei? Quem mandou? Quem mandou? É. Ninguém mandou, ele que quis ouvir. Não. Vamos ver lá? Só pode ser Deus. É, foi Deus. Ó, 1 Samuel 9, versículo 16. O Senhor fez uma revelação a Samuel. Amanhã, por volta dessas horas, eu enviarei você um homem do território de Benjamim. Você deve ungí-lo como príncipe sobre o meu povo Israel. Ele salvará o meu povo do poder dos filisteus, porque eu vi a situação do meu povo e o seu choro e angústia chegou até mim. Versículo 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor disse a Samuel: eis aí o homem sobre o qual eu falei a você, aquele que governará o meu povo. Então, quem mandou Samuel ungir a Saul rei foi Deus. Deus mandou. Então, quem ordenou que Saul fosse ungido rei foi Deus. O mesmo Deus que lá no capítulo 15 diz para Samuel, viu? Eu rejeitei Saul. Por causa do quê? O que Saul fez de tão cruel a ponto de Deus dizer, eu estou rejeitando ele? Só pode ser. Desobedeceu. Desobediência. E aqui o mundão está cheio. Mas se a gente continuar lendo todos os capítulos aqui, na verdade essa história começa lá no capítulo 8, quando o povo vira e fala assim, eu quero um rei. Porque até então, o povo de Israel tinha juízes. E eles chegam a um determinado momento para Samuel e vira assim para Samuel e fala assim, Samuel era profeta e os filhos deles, e os filhos de Samuel eram juízes. Olha, Samuel, você já está velho para julgar Israel, seus filhos não são como você, então a gente não está satisfeito, a gente quer um rei, igual aos outros. Nós queremos um rei. E muitas vezes nós não estamos, nós como igreja, como povo, como servos de Deus, nós não estamos muitas vezes contentes com aquilo que a gente tem. Aí a gente pede para mudança, a gente quer mudança, não, tem que mudar, porque do jeito que está não está legal, e que não sei o que e tal. Aí lá no capítulo 8, no versículo 11 em diante, Deus começa a falar para Samuel e usar a boca de Samuel para falar com o povo, olha, vocês querem um rei? Olha, ele vai cobrar sobre vocês impostos, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai levar os seus filhos para a guerra, seus filhos não vão voltar porque vão morrer na guerra, vai tomar 10% de tudo que vocês têm como imposto, vai levar as suas filhas, as mais bonitas, para dar para os seus servos, para os seus capitões, os seus generais. E foi falando, e o povo mesmo assim diz para Samuel a seguinte frase, olha, mesmo sabendo de tudo isso, nós queremos um rei. E aí Deus determina um rei. Como as outras nações tinham, que era um sujeito grande, alto, fortão. A Bíblia relata que Saul era um homem de ótima aparência, era um homem de guerra, homem forte, preparado. Não é? Como as outras nações viam nos seus reis. E aí Samuel unge a Saul, e Saul durante um tempo recebeu a unção de Deus. Porém chegou um determinado momento
aonde Saul achava, porque Saul era arrogante. Saul acreditava na força do seu braço. Achou que porque ele era preparado, ele não precisava mais, primeiro de Samuel, e não precisava mais obedecer às ordens de Deus à risca. Então, quando Saul ganhava as guerras, ele já não dava mais glória a Deus por causa disso. Ele colocava o eu na frente. Todas as vezes que nós vemos uma pessoa que gosta de aparecer, que gosta de fazer propaganda daquilo que ela faz, de se autopromover, é uma pessoa arrogante. Pode olhar, pode observar. É uma pessoa arrogante, é uma pessoa que se acha o bom. E aí o que acontece? Deus não se agrada desse tipo de pessoas. Deus escolheu servos, Ele não escolheu senhores. Porque Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E as pessoas se esquecem disso. E foi o erro de Saul. Por quê? Porque estava na índole dele, estava no caráter dele, ele foi criado dessa forma. Ele foi criado para ser senhor, ele não foi criado para ser servo. Por isso Saul perdeu a unção. Por isso Saul perdeu a bênção. Por isso Saul perdeu o reino. Bem, nós começamos perguntando: Deus se arrepende? Do que ele fez? De alguma coisa que Deus fez? É. Deus volta atrás? Eu acho que ele não volta atrás, mas ele não gostaria que a gente continuasse, esse mundo fosse o que ele queria. Eu acho que ele se arrependeu, sim. No caso de Saul, ele se arrependeu. Então, eu acho sim que se é. Ele voltou atrás na unção que ele deu. E a gente perde a unção? Não perde. Perde. Se nós não andarmos nos caminhos do Senhor, perdemos. Perdemos a unção. Eu acho que muita coisa que às vezes ele, mesmo que dá pra gente, né, se a gente não souber obedecer, ele se arrepende, sim. Sim. Ele se arrepende de ter dado sim. Ele nos tira. Com certeza. E o interessante que aí Saul, aí a gente vai ver aqui, continua no texto, lá no versículo 30. Então Saul disse: eu pequei, mas a despeito disso, por favor, honra-me diante dos líderes. Saul se arrependeu? Eu creio que sim. Não, ele teve remorso, Arlete. Ele disse assim, ó: eu sei que eu pequei, mas me honra na frente dos líderes. Ele falou: eu não quero ficar mal com os homens. Tá vendo? Eu não quero ficar mal diante dos homens. Isso é remorso. Isso não é arrependimento, não. Ele pede para Samuel descer com ele, falar assim: não, tudo bem, você já me deu a bronca, lindo, bonito, maravilhoso, mas diante do povo lá, para mim não perder a minha moral, para mim não perder a minha empáfia, nós vamos lá continuar lá achando que não, olha, eu ganhei um puxão de orelha e está tudo certo. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Porque ele ia continuar fazendo tudo certinho do jeito que ele vinha fazendo. Essa é a diferença de remorso e de arrependimento. Porque estava na índole dele ser desse jeito.
As pessoas arrogantes estão na índole dele ser desse jeito. Ele vai mudar? Não. Por quê? Porque é aquilo que Deus fala, que Jesus fala para Nicodemos. O que é necessário para mim ganhar a vida eterna? Necessário vos é nascer de novo. Eu tenho que te fazer de novo. Você tem que aprender tudo de novo. Porque senão você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Do mesmo jeito. Isso é a diferença. Isso é a diferença. Então nós podemos perder a unção? Podemos. Nós podemos perder a bênção? Podemos. O que nos faz perder a bênção? Nós mesmos. É Deus? Não. É nós mesmos. O problema é que hoje o Evangelho Água com Salsicha diz o seguinte: Deus é amor. Perdoa tudo e está tudo certo. Não, tudo bem, Deus é amor, mas também Deus também é justiça. Nós queremos só a parte boa do negócio. Ah, mas isso é impossível. Vou dar um outro exemplo. Você quer ver o primeiro exemplo de tudo isso antes de Adão e Eva ainda? Quem foi o primeiro pecado? Adão e Eva? Não. Tem um outro antes dele. Lúcifer. Lúcifer. Adão e Eva são os primeiros homens. Tudo bem? Agora, o primeiro pecado está lá em Lúcifer. Queria ser igual a Deus. Olha a arrogância de novo. Se achava tão... Não, eu sou tão poderoso, tenho louvor, eu louvo a Deus, e sou tão belo, lindo, maravilhoso, e que não sei o que e tal, que ele se comparava às pedras preciosas. Isaías compara ele às pedras preciosas. Se achava aí, só que na hora do vamos ver, ele percebeu que ele não era tão poderoso assim. Tanto é que foi expulso do céu. Sim. E naquela época, a gente nem lembra. Como que pode, né? Naquela época já existir, né? Já. Nossa, eu fico pensando, como que pode? Arrogância. Se achar que é melhor que os outros. Por isso que Deus coloca todo mundo igual. Nós somos o quê? Servos. E não existe diferença. Jesus deixa isso claro. Quando Tiago e João chegam para eles e falam assim: quem de nós é o melhor? Quem o Senhor ama mais? Aí Jesus vira e fala assim: nenhum nem outro. Vocês são todos iguais. Você sabe uma cena que eu acho assim, que fala sobre a simplicidade de Jesus? Quando ele lava os pés dos discípulos. Lava pés. Eu conheço pastores que não gostam desse ritual. Sabe por quê? Porque ele vai ter que se ajoelhar e lavar o pé da congregação dele. Quando ele acha que é o contrário, é a congregação que tem que lavar o pé dele. Por quê? Porque é servo. É servir. Um servindo ao outro. Um igual ao outro. Você não é melhor do que o outro. Você é igual.
E aí Saul, depois que Samuel profere essa palavra para ele, em vez dele mostrar um arrependimento genuíno, ele fala assim: não, tudo bem, você já puxou a minha orelha, lindo, bonito, maravilhoso, eu vou continuar fazendo o que você quer, tá? Mas lá diante dos homens lá, você diz que está tudo certo, vai lá, sacrifica junto comigo e está tudo certo. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que Samuel realmente desceu lá com ele, mas para derrubar mais ainda a empáfia dele. Que chegou lá, ele virou e falou assim: me traz Ameleque aqui, seu troféu de guerra, traz aqui. Trouxe, ele nem trocou duas palavras, não trocou palavra nenhuma com Ameleque, ele simplesmente puxou a espada da bainha de um guarda e matou Ameleque lá na frente de todo mundo. E ainda virou para Saul e disse assim: aquilo que era para você ter feito e você não fez, eu acabei de fazer. Na frente de todo mundo. Então, irmãs, tomemos cuidado para que nós não perdamos as bênçãos de Deus. Para que nós não perdamos a unção que Deus nos deu. Qual que é a unção que Deus nos deu, Arlete? Deu para mim, deu para você, deu para Zilda, deu para Marlene, deu para Meire. É a vida eterna. Nós podemos perder a vida eterna? Podemos. Não é assim não, aceitei Jesus, fui batizado, lindo, bonito, maravilhoso, estou salvo. Tem pessoas que pensam assim. Quando a palavra diz: sem santidade é impossível ver a Deus. Eu posso perder a vida eterna? Posso. Posso perder a unção? Posso. Então tomemos cuidado para que nós não perdamos a vida eterna e não perdamos a unção que Deus nos deu. Amém? O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare aí. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais.
dos serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Oh, no Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Sim, Senhor, é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Sim, Deus, Tua presença, presença é meu prazer, Senhor. tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua. Levante a sua voz a Ele e cante. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Senhor, declare no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.